Muito bem, olá. Vamos fazer aqui um problema que vai ser necessário resolver por modelo T de Student. Então, vamos ver. Um futuro engenheiro foi solicitado a realizar um estudo estatístico e material que será utilizado na fabricação de uma peça automotiva. O estudo é verificar a resistência em PSI desse material. Para tal, o futuro engenheiro seleciona aleatoriamente 13 cópias de prova e realiza os ensaios no laboratório metalográfico, obtendo os seguintes valores de resistência. Então, nós temos aqui, né, 13 números, ó. Um, dois, se você contar, tem 13. 13 corpos de prova. Então, o N corresponde a 13. Faça um intervalo de confiança de 99% para o verdadeiro valor da média da resistência em PSI. Intervalo de confiança. Bom, nós precisamos calcular aqui quanto que é a média da amostra. Precisamos do desvio padrão da amostra. O nível de confiança solicitado aqui foi 99%, então é 0,99. O alfa, então, vai ser 1%, que é o nível de significância. Como nós não temos o desvio padrão da população, então temos que trabalhar com o modelo T de Student. E para isso, né, a tabelinha dele, poder buscar o valor do T, chamado aqui no caso de T crítico, usa-se o conceito do grau de liberdade, que eu vou escrever aqui como GL. É o grau de liberdade para um determinado alfa. O alfa aqui é o 0,01. O que que é grau de liberdade? O grau de liberdade você calcula fazendo n menos 1. Então, no nosso caso aqui, eu tenho n igual a 13 menos 1. O grau de liberdade é o número 12. É um parâmetro que eu tenho para buscar o valor do t na tabela T de Student. É essa tabelinha aqui, ó. Essa aqui. No caso desse problema, né, o valor do grau de liberdade, ele é 12. Esse número aqui, ó. O valor do alfa é 1%. Tá aqui, ó. 0,01. Então, o valor do t que nós vamos utilizar é esse aqui, ó. Grau de liberdade 12 e o alfa é 0,01. Então, o t é 3,055. Voltando aqui para o problema, eu vou escrever aqui quanto que ele vale. Então, o t, ele é o grau de liberdade 12, o alfa é 0,01. 3,055. A formulazinha do intervalo de confiança é assim, ó. Média populacional é a média da amostra mais ou menos o valor do T, que é esse aqui que nós vamos utilizar, vezes o desvio padrão da amostra sobre a raiz quadrada do N. Então, a média será média da população. Eu preciso agora calcular aqui quanto é a média da amostra e quanto que é o desvio padrão. Aí você utiliza a calculadora, científica de preferência, né? Bom, eu já fiz o cálculo aqui e o valor que eu encontrei foi de média, né? Na média da população, 120,36. O desvio padrão da amostra, eu encontrei 3,452. Agora eu vou usar esses valores. Média da amostra que foi calculado, né? Esse valor aqui, eu quero chamar a atenção que ele foi calculado. Esse e esse. Então vamos utilizar eles, ó. 120,36 mais ou menos o valor do T, que eu tenho aqui, ó. 3,055
vezes o desvio padrão da amostra que foi calculado, 3,452, sobre a raiz quadrada do n, que o n, no caso aqui, é 13. Isso aqui chama erro, né? Então, a média será 120,36, mais ou menos isso, esse valor aqui. Quanto que esse valor dá? Eu fiz a continha aqui e achei 2,924. Então, você pode representar o seu intervalo de confiança com um traço horizontal assim. Aqui você coloca o parâmetro estudado, que é a média da população. Aqui o valor mínimo, aqui o valor máximo, né, dos limites. Nesse local aqui é esse número menos esse. No local de cá é esse mais esse. Bom, para deixar aqui registrado, o valor de cá ele vai ficar como? 117,436. E o valor da direita, 123,284. Então, o verdadeiro valor da média da resistência em PSI, né, desse material está contido nesse intervalo aqui, cujo nível de confiança é 99%. Essa seria a resposta dessa letra A aqui, do item A. Muito bem, vamos agora fazer a letra B desse problema aqui. Há evidência para afirmar que o material apresenta uma resistência diferente de 123,1, use o mesmo nível de significância, que é o alfa. Então, você vai estabelecer o que que é a hipótese nula, é considerar que a média é igual a 123,1. A hipótese alternativa é verificar se a média é diferente do valor afirmado, né? No caso, 123,1. Lembrando que esse aqui é o modelo T, porque nós não temos o desvio padrão da população, e sim o desvio padrão da amostra, né? Como eu tenho aqui na hipótese alternativa esse símbolo aqui, ó, de diferente, o teste que nós vamos fazer é chamado de teste bilateral ou bicaudal. Nós devemos marcar aqui as extremidades aqui do gráfico, né? Essas caudas aqui, onde nesse local colocaremos o valor do T crítico. O valor do T agora, como isso aqui é um teste bilateral, vai ser o T de o GL, que é o grau de liberdade, e o alfa vai ficar dividido por 2, porque o teste de hipótese solicita que você faça a divisão do alfa por 2, tá? Lá no intervalo de confiança não pode dividir por 2 ao utilizar essa tabela que eu tenho aqui, né? Então, continuando. O T, o grau de liberdade é 12 e o alfa é 0,01 dividido por 2. Muito bem. Então, vamos ver quanto que dá isso aí, né? Um T que eu vou buscar com grau de liberdade 12 e o alfa é 0,01 dividido por 2. 0,01 por 2. Então, o T que eu vou buscar na tabela vai ser grau de liberdade 12 e 0,005. Vamos lá na tabela verificar quanto que é. Beleza. 0,05 é aqui, ó. Certo? O grau de liberdade continua sendo 12. O valor agora que devemos utilizar é esse, ó. 3,428. 3,428. Então, voltando aqui para o probleminha, esse valor aqui, 3,428, que são os valores que eu vou colocar
nesses pontos aqui do gráfico, ó, 3,428 negativo e 3,428 positivo. Aqui no meio do gráfico, né, tem um zerinho. Pronto, esse aqui é o valor do T crítico. Agora nós precisamos calcular o quê? O valor do t-teste para verificar se esse número está na região aqui, ó, onde eu devo aceitar a hipótese nula, ou se está nesse local aqui, que indica se o número cair aqui, eu tenho que rejeitar a hipótese nula. Pegando a formulazinha, né, para o t-teste, a fórmula é assim, ó, t-teste é média da amostra menos média relacionada à hipótese nula, dividido por desvio padrão da amostra, sobre a raiz do n. Colocando os números ali e realizando o cálculo, né? Aqui nesse lugar fica 120,36, que é a média da amostra, que foi calculada no item 1. 1 não, né? No item A. O valor relacionado à hipótese nula é 123,1, está aqui. O SX, que é o desvio padrão da amostra, calculamos na letrinha A. O valor dele calculado é 3,452. E raiz do n, que o n é 13. Vamos encontrar aqui o valor de menos 2,863. Esse valor aqui, você vai posicionar ele aqui no gráfico e vai verificar que ele fica por aqui, né? Então, nós devemos aceitar a hipótese nula. Então, aceita-se a hipótese nula e conclui que o valor da média não é diferente de 123,1 PSI. Então, recapitulando, o t-teste, que é esse aqui na cor azul, caiu na região aqui de aceitação e não na região das extremidades, que chama de região de rejeição. Então, nós vamos aceitar a hipótese nula devido a esse valor que está aqui na região da aceitação, ok? Um abraço aí para você e sucesso!